Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades e compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que você sabe que precisam de aulas de física, aquele seu amigo vestibulando, aquele grupo da sala de aula, do cursinho pré-vestibular. Compartilhe aí para dar esta força. Hoje vamos falar um pouco sobre os fenômenos ondulatórios, que são fenômenos que as ondas sofrem, que as ondas realizam. Por exemplo, você já percebeu que em locais fechados, uma garagem, por exemplo, se você gritar, você vai ouvir o eco. O eco nada mais é do que a reflexão das ondas sonoras nas paredes deste ambiente. Mas existem também outros fenômenos ondulatórios interessantes, como a refração, a difração, a interferência, a polarização, dentre outros. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios. São fenômenos aí que envolvem as ondas, mas vamos relembrar da última videoaula o conceito de onda. O que é mesmo uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga em um certo meio. Esse meio pode ser material ou não, e esta onda ela transfere energia de um ponto a outro, porém sem a propagação de matéria. Uma onda ela transporta energia, mas não transporta matéria, não transporta moléculas. Vimos na aula passada que a velocidade de propagação de uma onda é dada por aquela fórmula V é igual a lambda F. Lambda era o comprimento de onda e F a sua frequência. Por falar em frequência, nós sabemos que a frequência só depende da fonte. Uma vez que a fonte emitiu aquela onda, essa onda não muda mais a sua frequência. Ainda que ela sofra reflexão, ainda que ela sofra refração, ou seja, que ela mude de um meio para outro meio de propagação, em todos os casos a frequência permanece constante. O que pode alterar na onda é a sua velocidade, quando ela passa de um meio para outro meio. Como consequência da mudança de velocidade, há também a mudança no comprimento de onda, no valor de lambda. Vimos também na última aula o que era a amplitude de uma onda, que tem a ver aí com a altura da onda e com a energia carregada, transportada por esta onda. Maravilha! Vamos falar então dos fenômenos ondulatórios, aqueles fenômenos que as ondas realizam, né? Vamos começar pela reflexão de ondas unidimensionais, ou seja, ondas que se propagam em uma única direção. Reflexão, você já sabe que é aquele fenômeno que a onda bate em algum obstáculo e volta. Né? Quando ela bate e volta, está acontecendo ali uma reflexão. Para exemplificar a reflexão em ondas unidimensionais, vamos pensar aqui em uma onda se propagando em uma corda. Veja essa onda, esse pulso de onda, se propagando nesta corda. Observe que esta extremidade da corda ela está fixa, ela está presa a uma parede, por exemplo, ou a uma haste, né? Então tem um nó aqui, ó, que está prendendo essa corda. Percebam que esse pulso de onda ele se propaga para a direita, reflete e em seguida se propaga para a esquerda. Mas nesse meu outro exemplo, também eu tenho um pulso se propagando para a direita, que reflete e se propaga para a esquerda, ele sofre reflexão. Porém, esta extremidade, diferentemente do primeiro exemplo, é uma extremidade móvel. Ela pode se mover para cima e para baixo. Qual a diferença da reflexão em cada um desses dois casos? No primeiro caso, nós temos uma extremidade fixa e a reflexão ocorre com inversão de fase. Ou seja, o pulso incidente está aqui ó, de cabeça para cima e o pulso refletido está de cabeça para baixo. Ou seja, ocorre a inversão de fase. Já no meu segundo exemplo, com a extremidade livre, a reflexão ocorre sem inversão de fase.
o pulso está de cabeça para cima e quando ele é refletido, ele volta também de cabeça para cima. Portanto, ondas em cordas são ondas unidimensionais e a reflexão de ondas desse tipo vai depender se a extremidade está fixa ou está móvel. Extremidade fixa, a reflexão acontece com inversão de fase e com a extremidade móvel, a reflexão acontece sem inversão de fase. Vamos lá? Continuando aqui os nossos fenômenos ondulatórios. Agora vamos pensar em reflexão de ondas bidimensionais. Esse conceito nós já vimos lá no nosso curso de óptica geométrica. Veja, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, nesse desenho, cada tracinho desse vermelho, ó, cada traço desse vermelho representa uma frente de onda. Você pode interpretar como se na crista de uma onda, a parte mais alta de uma onda. Esse conjunto de 3 frentes de onda forma aqui um trem de ondas. Percebam que a distância entre uma crista e outra é o comprimento de onda que nós representamos pela letra grega lambda. Note, esse trem de ondas pode ser representado por esse raio R, que é o raio de incidência. Note que esse raio de incidência ele vai incidir em um certo ponto que eu estou chamando de I, o ponto de incidência. Pode ser, por exemplo, ondas na superfície da água que estão colidindo contra a parede de uma piscina, por exemplo. Aí, essas ondas sofrerão reflexão. E esse raio R' representa aí o raio refletido. Notem que o comprimento de onda lambda é o mesmo antes da reflexão e depois da reflexão. Note que a velocidade v é a mesma antes da reflexão e depois da reflexão. Note também que aqui no ponto I eu vou traçar uma reta perpendicular à superfície. Essa reta que é perpendicular à superfície recebe o nome de reta normal. O ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal é o ângulo chamado ângulo de incidência. O ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é o nosso ângulo de reflexão. O que vai dizer aqui a nossa lei da reflexão neste caso? O ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Quando eu digo congruente, vocês sabem que 2 ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida. Ou seja, estou dizendo que I é igual a R. O ângulo de incidência tem a mesma medida que o ângulo de reflexão. E como eu já falei agora há pouco, na reflexão, a onda mantém as suas características, ou seja, mantém o comprimento de onda, mantém a frequência e também mantém a sua velocidade, ok? Vamos lá, continuando. Vamos falar aqui agora um pouco sobre o fenômeno da refração, que nós também já comentamos lá no nosso curso de óptica geométrica. Uma onda sofre refração quando ela muda o seu meio de propagação. Por exemplo, a luz passando do ar para a água, este fenômeno é uma refração. O som, por exemplo, passando do ar para um sólido, para uma parede, também é uma refração. Vamos entender aqui as principais características da refração. Vamos lá. Definição: é a mudança de velocidade quando ocorre mudança de meio de propagação. Então, como eu disse, a refração é caracterizada pela mudança de meio e, como consequência, a mudança de velocidade. Quando a onda passa de um meio para outro meio, ela sempre sofre alteração em sua velocidade, no valor de sua velocidade. Veja, ao mudar a velocidade, o comprimento de onda também se modifica. Nós sabemos daquela fórmula da última aula, V igual a lambda F. Então, se ocorre mudança na velocidade, automaticamente também haverá mudança no comprimento de onda. A frequência, no entanto, nunca é alterada. A frequência nunca é alterada. Eu já falei com vocês que a frequência depende da fonte que produziu aquela onda. Ora, se a frequência permanece constante, é claro que se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta. Mas se a velocidade diminui o seu valor,
o comprimento de onda também vai diminuir. A refração das ondas mecânicas é diferente da refração das ondas eletromagnéticas. Como assim? Nas ondas mecânicas, a velocidade em meios sólidos é maior que a velocidade daquela mesma onda em um meio líquido. E a velocidade em um meio líquido é maior que a velocidade em um meio gasoso. Já as ondas eletromagnéticas têm comportamento contrário. Veja, a velocidade de uma onda eletromagnética em um meio gasoso é maior que a velocidade em um meio líquido. No meio líquido, essa mesma onda eletromagnética terá uma velocidade maior do que em um meio sólido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para ondas mecânicas, quanto mais denso for o meio, melhor para a sua velocidade de propagação. Por exemplo, o som você sabe que é uma onda mecânica. O som ele usa a própria elasticidade do meio para se propagar. Então, o som é um tipo de onda que no ar se propaga com uma certa velocidade, no líquido, né, na água, por exemplo, se propaga com a velocidade maior e no sólido se propaga com uma velocidade ainda maior. Já a luz é uma onda eletromagnética. Você sabe que a luz, ao passar do ar para a água, ela reduz a sua velocidade. Portanto, para o caso de ondas eletromagnéticas, quanto mais denso for o meio, pior para a propagação, pior para a sua velocidade de propagação. É claro que para ondas eletromagnéticas é importante que aquele meio seja transparente às ondas eletromagnéticas. Eu não posso pensar, por exemplo, na luz se propagando através de uma parede, mas posso pensar na luz se propagando através de um vidro, que também é um sólido. Além disso, é importante frisar aqui que as ondas eletromagnéticas elas possuem a sua maior velocidade possível, que inclusive de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, um dos postulados é que essa velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que existe. Então, as ondas eletromagnéticas elas se propagam com a maior velocidade possível no vácuo. Já as ondas mecânicas, como por exemplo o som, não existem no vácuo. Elas precisam de um meio material para existir. Elas precisam de moléculas para que essas moléculas vibrem e aí possa acontecer a onda, ok? Vamos lá, continuando aqui a falar de refração. Refração de ondas unidimensionais, ou seja, são aquelas ondas que se propagam em uma única direção, né? Como, por exemplo, ondas em uma corda. Para entender esse desenho, você precisa separar a figura da esquerda da figura da direita. Aqui na esquerda, nós temos um pulso que está se propagando de um meio de menor densidade, e observe que a corda fica mais grossa. Ou seja, o autor aí desse desenho, ele quis dizer que a corda ficou mais pesada, mais densa. E, portanto, se ela é mais pesada e mais densa, ela tem uma inércia maior do que a corda mais fina e mais leve. Então, o pulso incidente ele está se propagando com uma certa velocidade VA, e esse pulso vem de uma corda menos densa para uma corda mais densa. Esse pulso ele vai então sofrer uma refração, porque está acontecendo a mudança de meio. Sim, se o pulso está vindo de uma corda mais fininha para uma corda mais grossa, eu mudei o meio, eu mudei a corda é o meio de propagação desse pulso. Portanto, é sim uma refração. Então, neste caso, o pulso ele vai sofrer refração, ou seja, aqui na imagem de baixo, o pulso refratado ele vai ter uma certa velocidade VB. Note aqui que o tamanho do pulso está mudando também. Era LA, passou a ser LB. Porém, a refração sempre acontece ao mesmo tempo que uma reflexão. Isso vale para a luz, isso vale para o som. Então, sempre que ocorre uma refração, também ocorre uma reflexão. Note que nesse primeiro caso, da onda passando de um meio menos denso para um meio mais denso, o pulso que volta, o pulso refletido, ele volta com inversão de fase, ou seja, ele volta de cabeça para baixo.
Vamos olhar aqui agora a situação da figura na direita. Aqui na figura da direita, o pulso ele vai se propagar de uma corda mais grossa em direção a uma corda mais fina. A sua velocidade de propagação antes era uma velocidade VA. Quando esse pulso passar dessa corda mais densa para uma corda menos densa, ele passa com uma outra velocidade VB. Note aqui, ó, que também vai acontecer um pulso refletido. E esse pulso refletido vai acontecer sem inversão de fase. Então, observe que é diferente a refração de um pulso indo de uma corda mais fina para uma mais grossa e indo de uma corda mais grossa para uma mais fina, ok? Vamos lá. Na refração de ondas, a frequência também não se altera e, portanto, vale a relação VA sobre lambda A é igual a VB sobre lambda B. Como assim, professor? Vamos pensar um pouco. A frequência ela é constante. CTE é a abreviação da palavra constante. Você sabe que V é igual a lambda F. Portanto, se a frequência é constante, eu posso isolar aqui a frequência, ó, e posso escrever como sendo V sobre lambda. Ou seja, V sobre lambda antes da refração, VA sobre lambda A, vai ser igual a V sobre lambda depois da refração, que é o VB sobre lambda B. Ok? Isso é decorrente do fato de que a frequência ela é constante, ela não muda durante a refração. Vamos falar agora da... Aliás, não, antes de falar de bidimensionais, veja aqui esse GIF, ó, que está representando a mesma coisa que eu falei no slide anterior. Um pulso se propagando do meio menos denso para o meio mais denso. O pulso refletido sofre inversão de fase. Ele volta, ó, de cabeça para baixo. Nesse outro GIF, eu tenho um pulso se propagando do meio mais denso para o meio menos denso. Então, durante a refração, também vai acontecer uma reflexão, e essa reflexão acontece com o pulso não sofrendo inversão de fase. Ok? Vamos lá, seguindo aqui a nossa aula. Agora vamos falar da refração de ondas bidimensionais, as ondas que acontecem em uma superfície, em duas dimensões, em duas direções. Veja, aqui eu tenho cada linhazinha dessa vermelha, representa uma frente de onda, né? Você pode interpretar como sendo uma crista, por exemplo. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda. E aí, esse trem de ondas, esse conjunto de ondas, vai encontrar uma superfície que separa o meio 1 do meio 2. A onda, portanto, ela vai sofrer uma refração, passando do meio 1 para o meio 2. Note que ao passar do meio 1 para o meio 2, o raio de incidência, ó, e o raio refratado evidencia que acontece aqui uma mudança de direção na propagação dessa onda. É uma mudança na inclinação, né, da propagação dessa onda. Então, vale a lei de Snell-Descartes. Note que I1 é o ângulo de incidência formado pelo raio de incidência e a reta normal. I2 é o ângulo de refração formado pelo raio refratado e a reta normal. E de acordo com o que nós vimos lá na óptica geométrica, vale a lei de Snell-Descartes. Veja, seno de I1 sobre seno de I2 vai ser igual a V1 sobre V2, que vai ser igual a lambda 1 sobre lambda 2. Quero chamar a atenção que na refração não acontece variação na frequência. Se não acontece variação na frequência, obviamente que se a velocidade variar, o comprimento de onda também varia. Neste caso apresentado aqui na refração de ondas bidimensionais, a direção da propagação da onda também mudou. O ângulo de inclinação em relação ao normal passou de um valor I1 para um valor I2. Veja, o lambda 1, nesse meu desenho, ele é maior... Opa, deixa eu voltar. Ele é maior que o lambda 2, que é a distância aí entre duas frentes de onda. Então, está aí acontecendo a variação no comprimento de onda. Agora, claro, quanto maior for o lambda, é porque maior é a velocidade. Quanto menor for o lambda, menor é a velocidade.
Então, vamos pensar aqui num exemplo interessante, que é uma onda se propagando em uma piscina, mas o fundo dessa piscina é mais raso em uma região e é mais fundo em outra região. Então, veja, quando uma onda passa para uma região mais rasa, a sua velocidade diminui, diminuindo proporcionalmente o seu comprimento de onda. Então, quando uma onda na superfície da água, de uma piscina de águas paradas, passa da parte funda para a parte rasa, o seu comprimento de onda diminui e automaticamente isso significa que a velocidade de propagação da onda também diminui. Apesar do meio ser o mesmo, ser água e água, como existe uma mudança de velocidade, nós consideramos que ali está acontecendo o fenômeno da refração. Ok? Vamos lá, continuando. Vamos falar agora de um interessante fenômeno chamado difração. O que é a difração de uma onda? A difração é a capacidade da onda de contornar um obstáculo. Como assim? Veja só este meu exemplo da figura da esquerda, da direita, desculpe. Aqui na esquerda eu tenho a figura 1 e aqui na direita eu tenho a figura 2. Vamos observar aqui a figura 2. Eu tenho aqui uma bomba, pode ser uma bomba, por exemplo, de festa de São João, que explode, ela faz boom. Aqui tem um muro e a pessoa que está do outro lado consegue ouvir esse som da bomba. Por quê? Porque o som ele tem a capacidade de contornar o obstáculo, que é o muro, e alcançar a pessoa do outro lado do muro. A difração é isso, é a capacidade que as ondas têm de contornarem obstáculos. A difração acontece com todas as ondas e nenhuma característica física é alterada, ou seja, não há alteração na velocidade, não há alteração na frequência e não há alteração no comprimento de onda. Só que a difração tem um detalhe importante. Vamos pensar aqui, por exemplo, que eu tenho ondas se propagando na superfície de um líquido, da água. Ó, cada traço desse aqui representa uma frente de onda. Essa onda se propaga para a direita, como mostra essa seta azul. A onda vai encontrar um obstáculo, ó, que é uma parede, tá vendo? Aqui, ó, de cor azul. E esse obstáculo ele possui uma certa fenda. Opa! Ele possui uma certa abertura. Essa abertura tem um certo tamanho que eu vou chamar de D. Quando a onda passa por essa fenda, ao invés dela passar direto, como era de se esperar, né, que ela passasse assim, ó, retinho, não, essa onda ela passa abrindo um pouco. E essa abertura, na verdade, é a tentativa dessa onda de contornar esse obstáculo, que é a parede que tinha lá a fenda. Então, essa abertura que a onda sofre ao passar por uma fenda também é conhecida como difração, porque é a tentativa da onda de contornar aquela parede, ok? Porém, nesse experimento com a fenda, não é em qualquer situação que nós podemos observar a difração. Vamos entender aqui esses detalhes. Veja, para que ocorra a difração, o obstáculo deve ser menor ou do mesmo tamanho que o comprimento de onda da onda incidente. Por este motivo, é raro a difração da luz visível, porque o comprimento de onda da luz visível é da ordem de 10 elevado a menos 5, ou seja, é a centésima parte do milímetro. O lambda da luz é muito, muito, muito pequeno. No dia a dia, a difração do som é bem comum, né? Porque o som ele pode variar aqui, ó, de 0,02 metros, que equivale aí a 2 centímetros, até mesmo da ordem aí de 200 metros. Ou seja, em um experimento que tem uma fenda, como esse apresentado agora há pouco, o tamanho da fenda tem que ser comparável, tem que ser da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da onda que está incidindo nessa fenda. Se o tamanho da fenda for muito maior ou muito menor que o lambda, que o comprimento de onda, não vamos observar com nitidez o fenômeno da refração, ok? Vamos lá, aqui no próximo slide eu tenho um GIF que mostra aí
ó, uma onda sofrendo uma difração em uma fenda, ok? Então, novamente, o textinho aqui vai dizer que, para que ocorra a difração na passagem de uma onda por uma fenda, as dimensões da fenda devem ser comparáveis, está até escrito errado aqui, ó, ou seja, da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda, ou seja, que a distância entre duas frentes de onda. Então, esse tamanho aqui da fenda deve ser comparável, deve ser mais ou menos da mesma ordem de grandeza que o lambda, que o comprimento de onda. A interferência é outro fenômeno muito interessante. Duas ou mais ondas sofrem interferência quando elas se superpõem, ou seja, quando uma fica sobre a outra, se sobrepondo à outra, se superpondo à outra. Então, duas ondas interferem quando uma monta, entre aspas, sobre a outra. Mas após a interferência acontecer, cada onda continua o seu percurso como se a outra não existisse, como se a outra nunca tivesse passado pelo seu caminho. Vamos ver aqui os detalhes sobre a interferência. Veja, nesse GIF eu tenho aqui a representação de duas ondas sofrendo interferência. Notem que existem regiões onde a amplitude de uma onda acaba contribuindo com a amplitude da outra onda, e existem regiões onde uma amplitude acaba se cancelando ou acaba diminuindo com a outra onda. Então, essas ondas elas estão interferindo. Eu tenho duas fontes de ondas aqui, ó. Eu tenho a fonte F1 e tenho a fonte F2, produzindo ondas circulares em uma superfície. Poderia ser, por exemplo, ondas na superfície de um líquido. Após a superposição, como eu já disse, as ondas continuam a se propagar com as mesmas características que tinham antes. Ou seja, após a superposição, cada onda vai ter a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda lambda, a mesma frequência e a mesma velocidade de propagação. Vamos lá, continuando aqui. Veja, aqui eu tenho duas imagens interessantes. Na imagem da esquerda, eu tenho dois pulsos se movendo um ao encontro do outro. Veja aqui o sentido do vetor velocidade. Ó. O pulso da esquerda se move para a direita, enquanto que o pulso da direita se move para a esquerda. Esse primeiro pulso, o mais à esquerda, ele tem uma amplitude A1. O da direita tem uma amplitude A2. E esses dois pulsos vão interferir aqui no ponto P. Como os dois pulsos estão em concordância de fase, ou seja, os dois estão de cabeça para cima, então neste ponto P, ó, a amplitude resultante vai ser a soma da amplitude A1 com a amplitude A2. Depois dessa interferência no ponto P, o pulso de amplitude A2 continua o seu movimento para a esquerda e o pulso de amplitude A1 continua o seu movimento para a direita. Essa interferência onde as amplitudes se somam, porque os pulsos estão em concordância de fase, ou seja, ambos estão de cabeça para cima, essa interferência recebe o nome de interferência construtiva. Porém, se eu tiver uma onda ou um pulso, ó, de cabeça para cima, andando para a direita, amplitude A1, e outro pulso de cabeça para baixo, andando para a esquerda, de amplitude A2, note que esses pulsos eles estão em oposição de fase, ou seja, enquanto um está de cabeça para cima, o outro está de cabeça para baixo. Esses pulsos vão interferir aqui no ponto P. Porém, a amplitude resultante dessa interferência será dado por A1 menos A2, e não mais A2, como no exemplo anterior. Depois da interferência, cada pulso se propaga como se o outro jamais tivesse passado pelo seu caminho. Então, o pulso de amplitude A2 continua com a amplitude A2 e com a sua mesma velocidade. O pulso de amplitude A1 continua com a sua amplitude A1 e com a mesma velocidade. Essa interferência, onde as amplitudes se subtraem porque os pulsos estavam em oposição de fases, é chamada de
interferência destrutiva. Então, interferência construtiva, quando o pulso resultante da interferência tem amplitude igual à soma das amplitudes, e interferência destrutiva, quando a amplitude resultante do pulso naquele ponto de interferência será dado pela subtração, pela diferença entre o pulso de cada um, entre as amplitudes de cada um dos pulsos, ok? Interferência construtiva, as amplitudes se somam, interferência destrutiva, as amplitudes se subtraem. Não esqueça desses detalhes, ok? Vamos lá. Porém, eu tenho uma pergunta para te fazer. É possível a superposição de dois sons causar o silêncio em determinado ponto do espaço? Sim, é possível. Basta que haja uma interferência destrutiva e que uma onda acabe cancelando, entre aspas, acabe aniquilando, entre aspas, a outra. Sim, um pulso, vamos supor que ele tem uma amplitude de 10 centímetros, outro pulso também de amplitude de 10 centímetros, porém um de cabeça para cima e um de cabeça para baixo. Quando eles se cruzam, naquele ponto do espaço, um aniquila o outro. Então, a superposição de dois sons pode, em um certo ponto, causar o silêncio, ou seja, não haver ali nenhuma onda sonora. Veja esta imagem. Nesta imagem, eu estou tentando te mostrar, ó, aqui eu tenho uma interferência construtiva, tá vendo? Aqui do lado esquerdo, mas aqui no meio, que é o que eu quero te mostrar agora, eu tenho uma interferência totalmente destrutiva. Perceba que quando o pulso azul está para baixo, o vermelho está para cima. Ó, quando o pulso azul está para cima, o vermelho está para baixo. Então, quando eu somar essas duas ondas, ó, uma acaba aniquilando a outra. É uma interferência totalmente destrutiva. Vamos lá. Ainda falando aqui sobre interferência, há uma experiência muito importante na história da física, especialmente na história da física moderna, né? Mas também na teoria do eletromagnetismo, que é a experiência de Young. Como que é a experiência de Young? Vamos supor que eu tenho aqui a luz solar passando por um anteparo A, que tem uma fenda que eu vou chamar de S0. Ora, se o tamanho dessa fenda tiver a mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da luz, essa onda vai sofrer difração, ou seja, vai passar pela fenda S0 abrindo. Tá vendo que ela era uma onda plana, com frentes de ondas planas, e passou a ser uma onda aqui, ó, com formato circular, não é isso? Curva. Essa onda vai passar novamente por um segundo anteparo, que eu vou chamar de B. E este segundo anteparo, ele possui mais duas fendas, que eu vou chamar de S1 e S2. Ao passar por S1 e por S2, se o tamanho de S1 e S2 for comparável ao comprimento de onda desta onda, novamente em S1 e em S2 vão ocorrer aqui novas difrações. Em S1 vai ocorrer uma nova difração, em S2 vai ocorrer uma nova difração. Ora, essas duas ondas difratadas em S1 e S2, elas vão acabar cruzando uma com a outra, vão acabar encontrando uma com a outra. Então, nós vamos ter aí um processo de interferência destas duas ondas. Quando essas duas ondas batem aqui no último anteparo, no anteparo C, que pode ser uma parede, por exemplo, recebendo essa luz, vai acontecer o surgimento de regiões iluminadas e de regiões escuras, que é aquilo que nós chamamos de franjas de interferência ou figura de interferência. Ora, as regiões claras significam que ali está ocorrendo uma incidência de luz, portanto, são regiões de interferência construtiva. Já nas regiões escuras, nós temos aí, ó, a formação de sombra, ou seja, de interferência destrutiva. Essa imagem de baixo procura, ó, demonstrar, procura representar o experimento de Young, né? Então aqui eu tenho as fendas S1 e S2 e aqui eu tenho as franjas de interferência no último anteparo, né? A figura de interferência neste último anteparo. Ora, quero chamar a atenção aqui de um aspecto matemático
que não é muito comum nas provas de vestibular, tampouco de Enem, mas vou fazer aqui um comentáriozinho. Perceba esta imagem que eu acabei de colocar. Esse F representa aí a primeira fenda. Nesse meu desenho é S0. A e B são as fendas que antes eu representei por S1 e S2. Então, quando a onda passar por A e por B, vai sofrer difração. E essa difração vai ser seguida do fenômeno da interferência. Vamos supor, então, que essa onda que passa pela fenda A se propaga de acordo com essa reta e incide aqui no ponto P no anteparo. A onda que vem da fenda B também se propaga por uma distância maior e também incide aqui no ponto P. No ponto P pode ocorrer uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Observe que se eu puxar uma reta de A em direção a essa reta aqui, ó, que liga B a P. Se eu puxar uma reta perpendicular aqui, ó, a essa linha de baixo, note que eu tenho uma distância D entre A e B. Aqui eu tenho um certo ângulo θ, tá vendo? E eu tenho um delta, que é a diferença de caminho entre a onda que passou por A e a onda que passou por B. Esse delta chama-se diferença de caminho. L representa a distância entre esse anteparo que contém as fendas A e B e esse anteparo final, né, onde as franjas de interferência serão projetadas. Tá? Observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ó, um triângulo retângulo, onde aqui é θ, aqui é delta, que é a diferença de caminho, e aqui é D, que é a distância entre as fendas A e B. Eu posso, por exemplo, fazer que o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é delta, sobre a hipotenusa, que é D. Ou seja, essa diferença de caminho pode ser calculado como D vezes o seno de θ. Essa aproximação que eu fiz, dizendo que aqui é um ângulo reto, só vale para o caso em que L é muito maior do que D. Ou seja, a distância entre as duas fendas é muito pequena quando comparada à distância até o anteparo, onde serão projetadas as fendas. Tá? Então, delta é igual a D vezes seno de θ. A interferência construtiva acontece quando esse valor é um múltiplo inteiro de lambda, ou seja, quando isso aqui é igual a um certo n vezes lambda. Esse n pode ser 0, 1, 2, 3, um múltiplo inteiro de lambda. Mas se for um múltiplo fracionário de lambda, ou seja, 1,5 lambda, 2,5 lambda, aí a interferência é destrutiva lá no último anteparo. Então, neste caso, a interferência ela é construtiva. E se o delta, se a diferença de caminho, que é D vezes o seno de θ, for um n sobre 2 mais 1, ou melhor, n mais 1 sobre 2, eu vou preferir colocar assim, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui, ó, para que não aconteça nenhum erro. Deixa eu voltar. Deixa eu apagar aqui, ó. Escrever da maneira mais simples de vocês compreenderem, apesar que a outra também estava correta, ó. N, que é o número de ondas, né? Mais 1/2, que é a fração, vezes lambda. Então, neste caso, vai acontecer uma interferência destrutiva lá no último anteparo, ok? Então, aqui eu tenho aí as principais características da experiência de Young. Outro fenômeno importante, outro fenômeno ondulatório importante, é o fenômeno da polarização. Você talvez já tenha ouvido falar de lentes polaroides, lentes de óculos escuros que filtram melhor o sol, isso e aquilo. Então, essas lentes polaroides, na verdade, são polarizadores de luz. Então, vamos entender que fenômeno é esse, o fenômeno da polarização.
Veja, então, uma onda está polarizada quando ela oscila em apenas um plano. Se a onda oscilar em apenas um plano, nós dizemos que a onda está polarizada, ok? O polarizador, ele filtra todos os planos de oscilação, deixando passar apenas as ondas que oscilam em determinado plano. Veja, por exemplo, aqui eu tenho uma onda aqui em azul, tá vendo? Essa onda está oscilando tanto em um plano vertical quanto em um plano horizontal. E aí a onda vai encontrar um anteparo que possui uma fenda vertical. Essa fenda vertical vai deixar que apenas as ondas que estão no plano vertical passem por essa fenda, enquanto que as ondas que estão no plano horizontal serão filtradas, serão retidas e não vão passar pela fenda. Portanto, esta fenda é um exemplo típico de um polarizador. O polarizador ele permite que apenas a onda que passe por ele oscile em um certo plano de vibração. Então, essa onda que está aqui do lado esquerdo, antes de passar pelo polarizador, é uma onda despolarizada, enquanto que a onda do lado direito, após passar pelo polarizador, é uma onda polarizada. Apenas ondas transversais sofrem polarização. Então é possível que, por exemplo, nós façamos polarização com luz. É possível que nós façamos polarização com ondas de rádio, com aquelas ondas típicas de Wi-Fi, ondas eletromagnéticas de maneira geral. Porém, o som não pode sofrer polarização, porque o som é uma onda longitudinal e somente as ondas transversais sofrem polarização, ok? Vamos lá, continuando aqui. Aqui eu tenho um GIF que mostra dois exemplos, uma onda de polarização linear e uma outra onda que sofreu polarização circular. Dá para ver aqui a diferença, né? Beleza. Aqui nós temos um famoso óculos com lentes polaroides. Note que existem dois tipos de ondas que estão incidindo em suas lentes. Uma onda azul e uma onda vermelha. A azul está oscilando em um plano vertical, enquanto que a vermelha está oscilando em um plano horizontal. Vamos supor que esta lente especificamente tenha sido fabricada para só permitir a passagem de ondas que oscilam em um plano vertical. Então, note que as ondas aqui vermelhas não passam por essa lente. Então, essa lente vai acabar filtrando uma parte dos raios de luz, só deixando que passe as ondas que estão oscilando em um plano vertical. As ondas eletromagnéticas são transversais, portanto, elas sofrem polarização. Aqui nesse outro GIF, eu tenho a representação de uma onda que está oscilando em vários planos. Note que aqui eu tenho um plano vertical, um plano horizontal, um plano inclinado. Eu quero demonstrar nesse desenho os planos em que a onda está oscilando. Aí, a onda passa pelo primeiro polarizador e pelas fendas do polarizador você percebe que ele só permite a passagem de ondas que oscilam no plano vertical. Ao encontrar o segundo polarizador, nenhuma onda vai passar para essa região aqui da direita, porque o segundo polarizador só permite a passagem de ondas horizontais. Porém, a onda que incide é vertical. Então, eu sobrepondo um polarizador na vertical e um polarizador na horizontal, eu acabo impedindo a passagem dessas ondas. Eu posso fazer isso na prática pegando duas lentes polaroides e fazendo como mostra essa fotografia aqui. Eu coloco uma perpendicularmente à outra e nessa região aqui do meio não vai ocorrer a passagem de luz, ok? Vamos lá. Finalmente, outro fenômeno muito interessante é o fenômeno da ressonância. A ressonância é o seguinte: todos os corpos possuem uma frequência natural de vibração. Quando uma fonte externa coincide com essa frequência, pode ocorrer a transmissão de energia e a amplitude do sistema aumenta. Veja bem, todos os objetos, o papel que forma este livro,
a tela do meu computador, os átomos da tinta que cobre as paredes dessa casa, as moléculas e átomos que formam esta camisa, todos os objetos têm uma certa frequência natural de oscilação. Os átomos e moléculas não estão parados, eles estão vibrando. Nós sabemos, inclusive, que a vibração das moléculas também tem a ver com a sua temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Pois bem, então todas as moléculas e átomos têm uma frequência natural de vibração que é própria daquele objeto. Se uma fonte externa emitir uma onda e esta onda estiver com a mesma frequência ou próxima da frequência natural de oscilação daquele objeto, o que vai acontecer? Esses átomos que estão oscilando numa frequência próxima de uma onda que está incidindo sobre ele, esses átomos vão acabar absorvendo a energia das ondas que estão incidindo, se as frequências forem próximas. Então, absorvendo essa energia, a amplitude da vibração vai aumentar. Portanto, vai ficar ali uma vibração mais energética, com maior amplitude. Essa troca de energias entre sistemas que oscilam com a mesma frequência é aquilo que nós chamamos de fenômeno da ressonância. O micro-ondas, o aparelho de micro-ondas, é um bom exemplo de ressonância. Vamos entender aqui como funciona, grosso modo, o aparelho de micro-ondas. Eu tenho aqui a emissão de um feixe de micro-ondas, está vendo? Essas linhazinhas vermelhas, essas setas vermelhas, e esse feixe de micro-ondas vai ser espalhado por um certo ventilador para esquentar o alimento de maneira homogênea, né? O prato também gira para tentar homogeneizar o aquecimento do alimento. E aí, o que acontece? As micro-ondas entram em ressonância com as moléculas de água. O aumento na amplitude da vibração da água causa o aumento de temperatura do alimento. Então, ó, nesta última imagem, eu tenho aqui a vibração de uma molécula de água. Note que aqui quem fez o desenho colocou um polo positivo e um polo negativo. Nós sabemos que a molécula de água é uma molécula polar, não é isso? Então, ela vai aqui sofrer uma agitação, na verdade é um giro, né? Não é bem uma vibração translacional, mas sim rotacional. Mas, enfim, esses são detalhes que não interessam tanto. O que importa é a frequência das micro-ondas é uma frequência próxima da frequência natural de oscilação das moléculas de água. E por essa razão, as moléculas de água que estão vibrando com aquela frequência próxima das micro-ondas vão absorver a energia das micro-ondas e vão aumentar a amplitude da sua vibração. Vai tornar uma vibração mais energética e, portanto, com maior temperatura, e esse aumento de temperatura vai ocasionar o aquecimento do alimento. Então, na verdade, o forno de micro-ondas funciona baseado no fenômeno da ressonância. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre alguns fenômenos ondulatórios. Eu deixei de fora desta aula o fenômeno chamado efeito Doppler, porque a aula ficou um pouco comprida, já estamos ali em 48 minutos quase, então vou deixar para falar de efeito Doppler em uma outra videoaula, que vai ser a videoaula de acústica, o estudo do som. Então, nesta videoaula, nós falamos sobre a reflexão das ondas, a refração das ondas, a difração das ondas, a interferência, a polarização e a ressonância, 6 fenômenos que só acontecem com as ondas. Foi um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Curte esse vídeo, compartilha com a galera, se inscreve no canal e até a próxima.